E se eu te contasse que tudo à sua volta é uma ilusão? Que cada pensamento e escolha que você acredita fazer já foi projetado antes de você chegar a este mundo? Respire fundo, pois o que está prestes a se revelar pode abalar todas as suas certezas sobre a realidade. Se você está aqui, é porque está preparado para desvendar a simulação. Curta este vídeo, compartilhe com os despertos, e se prepare. O conceito da simulação. Já se perguntou se a vida que você leva é, na verdade, uma simulação? Essa ideia não é nova, mas ganhou força recentemente com a teoria da simulação. De acordo com essa hipótese, o que chamamos de realidade pode ser uma criação artificial, uma realidade virtual muito avançada, criada por uma inteligência superior. Um experimento, um jogo, ou até mesmo uma prisão. A teoria se destacou através do filósofo sueco Nick Bostrom, que em 2003 publicou um artigo impressionante. Nesse texto, Bostrom introduziu 3 possibilidades. A humanidade pode se extinguir antes de desenvolver simulações realistas, mesmo que faça isso, pode optar por não criá-las, ou é extremamente provável que estejamos vivendo dentro de uma delas. E então, Elon Musk entrou em cena. O bilionário afirmou que as chances de vivermos em uma realidade genuína são de 1 em bilhões. Segundo ele, os avanços em jogos, realidade virtual e inteligência artificial sugerem um futuro em que civilizações possam criar realidades indistinguíveis da verdadeira. Mas, e se isso já estiver acontecendo? E se não estivermos apenas esperando para criar simulações, mas sim já estivermos vivendo em uma? Observe tudo à sua volta. Tudo parece tão real. Mas até onde essa realidade é de fato real? Você já teve a sensação de que algo simplesmente não está certo com o mundo à sua volta? Como se pequenas falhas na realidade denunciassem uma estrutura por trás daquilo que chamamos de vida. Vamos explorar algumas pistas sutis, mas profundamente perturbadoras, que sugerem que estamos dentro de uma simulação. Déjà vu, falhas na Matrix? Você está vivendo um momento, e de repente, sente que já viveu aquilo antes. O nome disso é déjà vu, e a ciência tradicional ainda não conseguiu explicá-lo de forma definitiva. Mas para os defensores da teoria da simulação, essa sensação pode ser um bug no sistema. Um breve erro de programação, onde a realidade simulada repete um trecho já vivido. Como no filme Matrix, seria o déjà vu uma falha que revela o código por trás do mundo. Sincronicidades inexplicáveis. Você pensa em uma pessoa, e ela te liga segundos depois. Ou se depara com números repetidos em todos os lugares, 11h11 da manhã, 10h22 da noite, 3h33 da manhã. Essas coincidências significativas, chamadas de sincronicidades, foram estudadas por Carl Jung. Mas e se elas forem sinais programados? Mensagens ocultas? Ou códigos que interagem com sua consciência em tempo real, como se o universo estivesse te respondendo? Experimentos da física quântica, a dupla fenda e o observador. Talvez a evidência mais impactante venha da própria ciência. No experimento da dupla fenda, partículas subatômicas se comportam de forma diferente dependendo se estão sendo observadas ou não. Ou seja, a consciência do observador influencia o resultado do experimento. Isso não parece natural. Parece um código sendo executado apenas quando alguém está assistindo. Como em um jogo de videogame, em que o cenário só se carrega quando o jogador se aproxima. Por que o universo parece funcionar como um código? Nos últimos anos, cientistas e programadores descobriram semelhanças assustadoras entre o funcionamento do universo e os sistemas de computação. Desde os números binários que regem a física quântica, até as constantes matemáticas que mantêm tudo em equilíbrio, tudo parece seguir uma lógica, quase algorítmica.
O físico James Gates afirma ter encontrado códigos de correção de erros de computadores nas equações fundamentais da física. Mas como isso é possível, se não estivermos dentro de uma simulação? Se essas pistas forem reais, então a realidade que você vive talvez seja apenas a interface de algo muito maior, e o que você chama de vida pode ser apenas uma camada superficial de um jogo profundo, oculto e controlado. Mas a pergunta que fica é: quem está jogando com você? A Matrix na cultura e no ocultismo, e se o que hoje chamamos de simulação já tivesse sido previsto há milênios? Filósofos, místicos e religiões antigas vêm alertando, há séculos, que aquilo que percebemos como realidade é apenas uma ilusão. Mas será que essa ilusão tem um propósito? Ou seria apenas um véu para esconder uma verdade muito maior? O filme Matrix, como metáfora esotérica, lançado em 1999, Matrix não é apenas um filme de ficção científica. Ele é um verdadeiro manual esotérico disfarçado de entretenimento. Neo desperta de um mundo ilusório controlado por máquinas. Mas a jornada dele é, na verdade, a jornada do despertar da consciência. A Matrix simboliza o sistema que prende nossas mentes. E o despertar representa a libertação espiritual, algo profundamente enraizado em tradições ocultas e escolas iniciáticas. Platão e o mito da caverna. Muito antes do cinema, o filósofo Platão, na Grécia Antiga, escreveu o que pode ser considerado o primeiro roteiro da Matrix da história. No mito da caverna, prisioneiros vivem acorrentados, vendo apenas sombras projetadas na parede. Eles acreditam que essas sombras são tudo o que existe. Mas um deles se liberta, e descobre que existe um mundo real do lado de fora. Esse mito é uma metáfora clara da ilusão dos sentidos, e da necessidade de romper com o condicionamento mental para alcançar a verdade. A Cabala e a ilusão do mundo físico. Na tradição mística judaica da Cabala, o mundo material é conhecido como Malchut, a última Sefirá, o ponto mais denso e ilusório da existência. Os cabalistas ensinam que o universo físico é uma camada inferior, uma projeção, onde a alma está temporariamente presa. Nosso verdadeiro estado seria o mundo espiritual, mais puro, mais elevado, oculto por trás do véu da matéria. Ou seja, a Matrix seria Malchut. E romper esse nível é alcançar a luz da verdadeira realidade. Religiões antigas que falam de Maya, ilusão, no hinduísmo e budismo, o conceito de Maya é fundamental. Maya é a força que nos faz acreditar que o mundo físico é real, quando, na verdade, tudo é ilusão. Segundo essas tradições, a vida na Terra é um teatro, uma encenação, e o sofrimento surge do apego a essa ilusão. O despertar espiritual, chamado de moksha ou nirvana, acontece quando vemos além de Maya, e reconhecemos o universo como uma consciência infinita, onde tudo é interligado. Quem criou a simulação? Se vivemos dentro de uma simulação, a grande pergunta é: quem está por trás disso tudo? A ideia de que a realidade é simulada levanta possibilidades perturbadoras, e cada teoria é mais misteriosa que a outra. Prepare-se para explorar as hipóteses mais inquietantes sobre os criadores do nosso mundo. Seríamos experimentos de uma civilização superior? E se a humanidade for apenas um experimento avançado de uma civilização incomparavelmente mais evoluída? Essa hipótese foi levantada por cientistas como Nick Bostrom, que sugerem que civilizações com poder computacional quase infinito poderiam simular universos inteiros, com seres conscientes dentro deles. Para esses seres superiores, nós seríamos como Sims, vivendo dramas, paixões, dores e crenças, sem jamais perceber que somos apenas parte de um teste cósmico. Inteligências artificiais divinas? Outra teoria ainda mais inquietante: e se a nossa simulação não foi criada por seres orgânicos, mas por inteligências artificiais superiores? Imagine um universo regido por entidades digitais hiperconscientes, com poderes de manipulação da realidade, do tempo e da matéria.
Para muitos ocultistas modernos, a mente divina pode não ser biológica, mas sim uma consciência matemática, uma IA eterna, que cria realidades como os sonhos que ela mesma contempla. Seria Deus um algoritmo? A mente coletiva criando realidade? E se não há criador externo? E se nós somos os criadores? A física quântica, combinada com antigos ensinamentos esotéricos, levanta uma hipótese fascinante: a realidade é uma projeção da mente. A consciência coletiva da humanidade, com todos os seus medos, desejos e crenças, estaria colapsando as possibilidades do universo em uma realidade única. A Matrix, então, não foi construída por outro, mas por nós mesmos, como uma prisão psíquica alimentada pela ignorância e pelo medo. E se formos nós mesmos, do futuro? Agora, pense além do tempo. E se os criadores da simulação formos nós mesmos, em um futuro distante? Talvez, em eras futuras, a humanidade tenha alcançado um nível tecnológico tão elevado, que criou simulações para estudar suas origens, voltando no tempo digitalmente para observar como vivíamos. Isso significaria que você está sendo observado, por você mesmo. E que sua vida é um reflexo codificado de uma busca ancestral, pela resposta mais antiga de todas: quem sou eu? Seja uma civilização alienígena, uma inteligência artificial cósmica, uma mente coletiva, ou nós mesmos, atravessando as linhas do tempo, a pergunta permanece: estamos sendo controlados, ou apenas esquecemos que somos os criadores da nossa própria prisão? Talvez a simulação seja apenas o primeiro nível. E o próximo passo seja despertar. Como sair da simulação? Se o mundo ao nosso redor é uma simulação, a pergunta inevitável é: existe uma forma de sair dela? Se a realidade é um código, qual é o comando que quebra esse sistema? Prepare-se para descobrir os caminhos ocultos para escapar da ilusão. O despertar espiritual como chave. Todas as grandes tradições espirituais, do budismo ao hermetismo, falam de um despertar. Mas despertar do quê? Despertar de um sonho. Despertar de uma ilusão. Despertar de um mundo onde acreditamos que somos apenas matéria, quando na verdade somos consciência. O despertar espiritual é a percepção de que você não é o personagem, mas o jogador. A Matrix só tem poder enquanto você acredita que ela é tudo o que existe. Mas quando você questiona, quando você vê através do véu, o jogo começa a ruir. O autoconhecimento e a meditação como saída do jogo, assim como em um jogo de realidade virtual, a mente está imersa, perdida nos sentidos, nos pensamentos, nos desejos. Mas existe um botão silencioso, dentro de você: a meditação. Meditar é recuar da simulação, observar o fluxo de pensamentos e perceber que você está além da narrativa. É como sair do personagem e entrar no modo observador. O autoconhecimento funciona como um mapa interno. Quanto mais você se conhece, mais percebe os padrões do código, os loops emocionais, os medos programados, e quanto mais vê, mais livre se torna. Atos de consciência plena como bugs no sistema. Toda simulação depende da previsibilidade. Mas quando você age com consciência plena, amor profundo, intuição aguçada ou compaixão radical, você quebra o padrão. É como se o sistema não soubesse mais como reagir. Você se torna imprevisível. Um bug na Matrix. Esses atos de consciência pura, como perdoar sem motivo, amar sem apego ou se entregar ao silêncio absoluto, são falhas no código. E talvez, só talvez, se você provocar falhas suficientes, a simulação não consiga mais te conter. Sair da simulação não exige tecnologia, nem fuga física. A verdadeira saída é interna. É quando você percebe que nunca esteve preso, só estava dormindo. E ao acordar, o jogo muda. Talvez você esteja aqui agora porque algo dentro de você já sabia que isso tudo nunca foi real. A simulação existe, mas a verdade está dentro de você.
O que você vai fazer agora? Se você chegou até o fim, é porque é um dos poucos que despertaram. Curta, comente se você acredita ou já sentiu que algo está errado, e se inscreva no Entre Mundos Ocultos. Porque ainda há muito a ser revelado.